Então, boa noite. A gente está aqui com o Reinhard para falar. Ele está lá na casa dele em meia-noite, lá em Viena. Então, ele estava agora lá na Nova Zelândia, na Austrália também, terminando a formação de 3 anos de taquetina e também liderando a orquestra e o coral numa obra polifônica que vai ter, que é Spaces Beyond Spaces, em junho agora. Ele estava lá. E ele agora está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a formação. Então, a ideia é a gente fazer uma coisa mais entre nós mesmo, com dúvidas, e também esse vídeo vai ficar gravado para quem for ver depois. So, Reinhard, I was just talking about I understood what you said. Yeah, so that's it. And then I think we can talk, if you could talk a little bit about the training, how it's going to be for you, like this moment, and also I think about the motivation that you said. That's like how people are supposed to understand what this training is all about, and then we can open for people to ask questions. Sure. Really. First of all, greetings to everyone. And well, my motivation to do trainings is twofold. One is it's a real life-changing experience. We just finished a training in Australia where we now can see results for people who really have manifested a lot of beautiful changes in their lives that's going way beyond the professional realm. But also the second thing, to teach people to work with people with rhythm. I'm very, very excited to do that. And I'm very excited to do this in Brazil. I love Brazil very much. I love Brazilian people very much. I've been living there and it's a second home for me. So to be in Brazil and have a Latin American training is a very special thing for me. So what we will be doing is, we of course learn what taquetina as a process involves. Can I translate? Então, o Reinhard falou que a motivação para ele fazer desses treinamentos existirem é dupla. A primeira é que há uma transformação muito grande que é gerada nesse treinamento, que ele vê sempre, tem feito isso há cerca de 30 e 40 anos, e para muito além da vida profissional da pessoa, né? E a segunda é que isso é uma possibilidade da pessoa trabalhar com outras pessoas usando o ritmo. Então, são para pessoas que querem oferecer algo para as outras pessoas usando o ritmo como meio de transformação. Daí ele disse que ele está muito feliz disso acontecer no Brasil, porque ele já viveu aqui, ele ama de coração o Brasil e ele está muito feliz que vai ser aqui, né, esse treinamento. A gente também já percebeu que o Brasil tem uma coisa especial no sentido de muito interesse na taquetina. Eu sozinho já percebi isso, a quantidade de interesse que tem. Well, also let me say it is a training which is quite special because the people who craft it together are really special. That's, of course, first of all, you who have been doing this work for so long in Brazil and maintained this work so long in Brazil. You are on a spiritual path which fits very much with taquetina, which is a path of self-mastery, a path of become the best version of yourself through rhythm. And then Patti, you know, who is an organizer, who motivation is to learn taquetina also. So it's very rare that all this comes together. And then we have Tupac, who is also promoting it. And we have, of course, Sabina, who is also eager to come and translate. And there is Sousa, who is a very well crafted musician himself. And so it's a very rare opportunity, a lot of energy, you know, from people coming together in this training. Então, o Reinhard falou que também é um momento muito especial no sentido de todo um movimento de pessoas que é muito raro dessas pessoas se juntarem. Então, ele está contando
que todos os organizadores, incluem eu, que tem um caminho, ele falou que tem um caminho espiritual, que ele se integra muito bem com a taquetina, porque a taquetina está ligado a uma automaestria, para a gente se transformar na melhor versão que a gente pode oferecer aos outros por meio do ritmo. E aí ele contou também que a Patrícia tem uma motivação muito grande de aprender esse treinamento, então ela está organizando, ela é a principal organizadora. A gente tem o Zusa, que é um grande músico ligado ao Bob McFerrin, grande educador, ele trabalha no Sesc Vila Mariana, ele vai fazer a tradução para o português. A gente tem o Tupac, que é um músico extraordinário, e a Sabine. Então, é uma equipe muito boa se juntando, sem falar do Reinhard, que é assim, talvez a única chance que a gente vai ter dele passando 3 anos oferecendo isso na América Latina. Eu acho que sim. Now, the thing is that I also like the situation very much. We have a very neutral space inside of a city, São Paulo, where we all gather to learn together and, learn the musical skills, learn to lead, to develop leadership. And the way how we have set it up, that it's not just in a center, is very, very nice, because we can learn there. In the evening, we can eventually see things. And so I really think it's a very good opportunity to achieve the skills for a taquetina teacher in the 3 years. Então ele disse que ele acha muito bom também o lugar que foi escolhido, porque é um lugar neutro, é um lugar também que já foi magnetizado, a gente já fez todos os workshops com o Reinhard, desde a primeira vez que ele veio em 2013, foi lá, e ele acha que é um lugar muito apropriado no centro da cidade para a gente aprender todas as habilidades que a gente precisa, nesse lugar mais neutro, e à noite também a gente poder, de vez em quando, aproveitar toda a noite cultural da cidade, talvez um samba, um choro, junto com ele. Enfim, ele acha que é um lugar muito apropriado também, que tem uma riqueza própria, ao contrário às vezes, de um centro retirado. So I would also encourage the people, if they haven't done a workshop with me yet or so, to go at thepowerofrhythm.com, where they can see what we have done with taquetina in form of research, so they can see there's a scientific proof of what taquetina can do for the people in the physical realm. Then check out the therapy work we've done, and of course check out all the musical work we've done. That gives them a little background of what they probably will be also been doing when they have, gone through this 3 years training. Então ele sugere que a gente acesse também o powerofrhythm.com, que para ter uma ideia do que a pessoa pode trabalhar uma vez que ela é formada em taquetina. Então lá tem um pouco do trabalho no aspecto científico, para mostrar que isso tudo está comprovado por várias pesquisas, os efeitos, os benefícios da taquetina. Tem o trabalho com a terapia, tem o trabalho, né, num contexto mais terapêutico, tem o trabalho com a música, né, e também com o público aberto. Então isso tudo pode ser visto no powerofrhythm.com. And I would say that with this, maybe we have some questions, whoever wants to ask them, and you can... Então, se vocês tiverem questões, pessoal, a ideia é ser justamente assim, meio aberto para nós, esse contato direto com o Reinhard, que é bem raro, assim, e poder perguntar direto para ele. Aí eu traduzo, se vocês quiserem falar inglês direto, pode falar que eu traduzo, ou vocês mesmos traduzem depois. Anyone? Vocês podem... I do have a question. This is Lorena. Hello. Hello. I read the manual, and it says that you need to have that money of entrance until June. And I am kind of worried because probably I'm only going to be able, I'm only going to know if I'm able to pay it on July. So I would like to know if I have this
Lorena, a Lorena perguntou se o dinheiro do primeiro depósito tem que ser feito até junho, mas na verdade a inscrição tem que ser feita até junho, que aí você recebe o contrato e o pagamento ele tem que ser feito para garantir a tua vaga até setembro. Dos $5.000. O pagamento inicial não é de $5.000, é de 2.000 e alguma coisa. Ah, tá bom, tá bom. Tá? Então, se você se inscrever no formulário, daí essa inscrição é até junho. Ah, daí, tá, não, essa eu já fiz. Você recebe o contrato e aí você tem mais um tempo para poder pagar. Tá bom. Tá bom? I have one question in the name of the people, because a lot of people, they are asking about what they need to know before the training. Okay. Berimbau skills, singing skills, leadership skills, I don't know. Então eu tenho uma questão, que é o que as pessoas têm perguntado é o que a pessoa tem que saber antes do treinamento. Se ela tem que saber tocar berimbau, cantar, se ela tem que ser boa com pessoas e coisas assim. Well, first of all, I think you should have a tendency to love to work with people. And the second thing is that you do not have at all to play berimbau, because how we play berimbau in Taketina is related to capoeira, but completely different, as we have to play in a much faster tempo and not playing the higher tone. So it's a very specific way of playing, and I rather recommend leave this up to me to teach you that, and everyone will be able to learn it. What you should actually try to get is to sing on a basic tone, that you hear a tone, that you can sing that tone, and also sing the fifths and the octave. So interval singing would be a very nice skill if you can bring that already. Então, o Reinhard falou que a primeira coisa a gente deveria ter uma tendência, um amor assim de trabalhar com as pessoas, de querer trabalhar com as pessoas, né, de se interessar pelas pessoas. And work with yourself also, you know, e trabalhar com a gente mesmo, querer trabalhar com a gente mesmo, com as nossas limitações. E a segunda coisa em relação ao berimbau, você não precisa saber berimbau, e o berimbau que é tocado na Taketina é muito diferente do tocado da capoeira. Então é tocado de um modo muito específico, e então ele sugere que a gente deixe para aprender com ele, que a gente aprenda com ele. A terceira coisa é que é muito recomendável a possibilidade de cantar, a habilidade de cantar no tom. Então, cantar no tom e poder cantar em intervalos, cantar a quinta, a oitava e assim por diante, de modo que a gente reconheça um tom e cante no mesmo tom. Então, isso é bastante recomendável. And the last thing you said? We will work a lot with people. We will work a lot with the voice. So it's great if someone starts already to sing consciously, and it's just learn to sing intervals. Isso. Intervals. Se você souber cantar intervalos, é muito recomendável para fazer o treinamento, porque isso vai ajudar bastante. Anything else, you will learn there. It's a good idea if you are tempted to do that, to meditate. Different things, like you could do yoga, you can just meditate in silence, you can do breathing exercise such as pranayama also. That's always helpful to get a way to empty out before you go in this. So you will... Então, todo o resto a gente vai aprender lá. E uma coisa que ele sugere também, se você tem alguma tendência a isso, se você tem interesse nisso, se você quer isso, é fazer algum tipo de meditação, algum tipo de trabalho com a respiração, algum tipo de trabalho com o silêncio, no sentido da gente se esvaziar um pouco, porque isso vai ser necessário no processo. Rhythm is all about space. It is the background of everything. So when you get access to stillness, to space, that's a very good preparation
to this training, where you will basically, of course, run into anything that hinders you from being present, and you will try to dissolve, and you will learn to dissolve that conditioning that keeps you away from presence. So stillness, emptiness, space are elements you could just, meditate about or look for, which is a very good preparation for this training, I guess. Anything else you will learn, don't worry about that. I'm doing this like the 20th times or so. Ele já fez, esse provavelmente é o 20º treinamento de 3 anos que ele vai conduzir, então ele está fazendo isso, ele garante que a gente vai aprender todo o resto, que tem um método para isso, mas ele acha recomendável a gente trabalhando já essas qualidades de quietude, de espaço e desse vazio, dessa vacuidade, dessa abertura, porque o trabalho com a taquetina é um trabalho de ficar presente e da gente também dissolver todas as nossas obstáculos à presença. Então é claro que a gente vai aprender a dissolver isso no treinamento, mas na medida em que a gente já for nesse processo antes, vai ajudar. So taketina will take you away from reactivity, like, something comes from outside, and even before there is any space of reflection, most of the people just react. And that's, of course, hindering in life, and it's hindering in music. So we'll learn to decondition that, That's a big part of the training, is self-mastery. Então, um grande processo que a gente vai aprender no treinamento da taquetina e esse processo de automaestria é descondicionar a reatividade. Porque a gente tem uma reatividade que nos atrapalha, no sentido de que assim que surge uma coisa, a gente já responde para ela sem algum espaço entre isso. Então isso nos atrapalha no ritmo, vai nos atrapalhar na taquetina, nos atrapalha na vida. Então boa parte do treinamento vai ser tirar essa reatividade, descondicionar isso. Any other question? Alguma outra questão? I have a question. When I did the workshop with Gustavo, I remember that Patty was pregnant of Moreno, I think. And I started to work 2 or 3 months later with pregnant women. I'm a yoga teacher. And now I'm specialized to yoga for labor. I work with pregnant women. I'm a doula too. I help the women to on the birth labor. Mm-hmm. And I'm an actress too, because that's why I'm in Floripa. I'm doing post-graduation in arts in theater, and join the work with birth narratives of the women, with birth speeches and stories about birth with women and theater. And so I was thinking about the trainment of taquetina with pregnant women, if it's safe, if it's okay to work with them, because I think about a work directly with them and the companions, the husbands and the fathers, because I join in this work with yoga, and I also work with sounds, with vocalizations, with songs and voices, but I didn't join yet all these things. So when I remember the workshop with Gustavo, and I remembered Patty was pregnant, and said, "Whoa, can I join everything with the women? Because that's my central work here. I work with pregnant women, even with theater." Okay. Now, my answer is that we had so many pregnant women in taquetina, also in taquetina trainings, and it's really, really amazing to see how the kids that come out of this are very different from the very beginning, much more calm, much more responsive to rhythm, much more responsive to communication. So I think it's a very good idea that I would really recommend, and I see that you could really use that work in your field, and it's a nice field to work in. Então a Daniela contou um pouco sobre o trabalho dela até como doula, né, Daniela?
E aí, com todos as pais e as mães, né, no período de gravidez, então, como isso ela está focando bastante nisso, mas incluindo yoga, incluindo trabalhos com vocalização, e ela perguntou se tem algum tipo de integração possível com a taquetina. O Reinhard, ele falou que sente que no coração dele, pelo que ele já viu, as pessoas, as mulheres, enfim, grávidas na taquetina, como isso reflete na qualidade da presença depois dos filhos, das crianças em geral. Então ele visualiza completamente essa integração acontecendo. Any other question? Outra pergunta? Yeah, I got a question. I want to know a little bit more how is the process of evaluation during the 3 years, and how we know if we I don't know, reach the skills, or I don't know, how is that process during the whole learning? What do you mean other person? There's Gustavo and there's me. I'm teaching, I'm the teacher and Gustavo's my assistant, and that's it. There is, of course, 2 translators. One is Susa and one is Sabina into Spanish. And that's it. There's no other one but Gustavo and myself. Então, Demi perguntou em relação a como isso vai ser avaliado, né, as habilidades das pessoas. Ele perguntou também as pessoas que vão estar participando, ensinando, e o Reinhard contou que ele é o líder da formação, então é direto na fonte, eu vou ser o assistente, e a gente vai ter 2 tradutores, que é o Zusa para o português e a Sabina para o espanhol. E aí o Demian vai continuar a pergunta. Are you hearing, listening, Reinhard? I listen, yeah, but the thing is frozen. But put your question, please. I'm pretty sure it's your internet, because everything is working. Yeah, I hear you well. Okay, actually, my question was more focused on the evaluation, not the person of the teachers. Yes. So how we will be evaluated, or how do we know if we are going in a good rhythm on the learning process? Okay. Okay, very, very good question. This is a professional training. This means this training enables you to work with people. And before you do that, you yourself should be having the experience that you're ready to do that. So there is a very, very precise procedure how we do that. We prepare you in many steps to the moment where you go in. And in the last set, there will be a group coming from outside, people you don't know, and we'll discuss a theme like a rhythmic journey. And then you will lead these rhythmic journeys with the people in front of everyone. And you'll get a really clear evaluation for yourself, from other people, from myself. So you have a clear image where you stand in the whole process, and that you go out with self-confidence and know, okay, I've done this, I can do this wherever I am. Então o Demian perguntou sobre como é que vai ser o processo de avaliação, de exame, e o Reinhard disse que esse é um treinamento profissional. Então a gente vai passar por muitos processos técnicos, além de processos interiores, e o fim desse processo, depois de 3 anos, o último set, o último módulo, vão vir pessoas, vai ser um workshop aberto, né, uma série de workshops abertos com pessoas de todo lugar, do Brasil, de São Paulo, e ele disse que a gente vai se reunir e vai decidir um tema e um tipo de jornada rítmica para a pessoa que vai ser avaliada oferecer, né? E aí vai ser feito um workshop de 2 horas, 2 horas e meia, e isso vai ser avaliado pelo Reinhard, pelo grupo todo também que vai assistir, e por você mesmo. Então esse processo vai dar uma clareza do que a gente conseguiu a desenvolver e de como é que a gente está, de qual o nível de profundidade que a gente está conseguindo oferecer a taquetina.
funciona. David. Reinhard, also, quem queria falar? Alguém ia falar alguma pergunta? Reinhard, also, I think people they ask frequently, what do we learn in this training? I mean, what can I expect to get in? Where do I will get in 3 years? I mean, I know how to play the berimbau, to play the surdo. What else? Okay, now first of all, Taketina is not a process to learn rhythm, but to use rhythm for human evolution. That's the first Então, thing. A primeira coisa que era importante é a taquetina é um processo não de aprender ritmo, mas aprender a usar o ritmo para a evolução humana. So, what you will learn from the instrumental is just that you have the skills to lead a group in rhythm. That's quite interesting endeavor, but the most important instrument will be your voice. So basically, from the musical side, you learn a completely different way of playing surdo as you have ever seen, a completely different way to learn to play berimbau as you have ever seen. Then you will learn a drum, to just make a drum intro, which is a conga or a frame drum. And then, of course, you will learn to sing, but not just to do all this separately, but what you will mainly learn is to go in the simultaneous perception, doing many things at the same time without getting lost. So that means what you will learn is to play a very steady pulse while you are talking in a very different rhythm. That opens your intuition, and while it opens your intuition, you will have a drum and your voice speaking as a possibility to get new information from yourself, from your own source. Então, o Reinhard disse que da parte musical, o que a gente vai aprender é como trazer um grupo para o ritmo. Então, a gente vai aprender um método completamente revolucionário, completamente diferente do usual, de tocar o berimbau. A gente vai aprender também de um jeito diferente, completamente diferente, tanto o aprendizado quanto o jeito de tocar o surdo. A gente vai poder escolher entre 2 instrumentos, que é a conga ou o frame drum, para poder trabalhar, especialmente na abertura das sessões. E a gente vai usar a nossa voz, não de um modo assim erudito, assim, mas de um jeito que seja para as necessidades do grupo. E especialmente para a gente ir num estado de percepção simultânea, em que a gente vai poder fazer várias dessas camadas ao mesmo tempo sem se perder. Então ele disse que quando a gente entra nesse estado, é como se a gente abrisse isso para as pessoas também. Então a gente começa a surgir daí uma fala que é completamente livre do ritmo que está sendo colocado, e isso também vai surgir, é como se surgisse uma percepção mais clara do grupo, né? E isso vai acontecer também na mente de cada uma das pessoas que estão participando. Então essa é a parte. That also means that you could say you can expect from this training that it will absolutely open your intuition. Então você pode esperar que esse treinamento vai com certeza abrir a sua intuição. Yes, through the rhythmic procedures. Pelo meio dos procedimentos rítmicos. Mm-hmm. You'll get new information, not from outside, but from inside. Você vai ter mais informações não de fora, mas de dentro. And from my experience, people after 3 years know themselves much better than they did know them before. Então, da experiência deles, depois de 3 anos, as pessoas se conhecem muito mais do que elas se conheciam antes do treinamento. Any other question?
Mais alguma questão? O Eduardo, que chegou agora, se tiver alguma questão, é agora a chance para falar com o Reinhard direto. A Simone também. Lydia asked Reinhard, is it fundamental, is it essential to have participate in some Taketina workshop before doing the training? Okay, I would not do a training without having at least experienced the work that I'm learning for 3 years. Então, se é necessário fazer um workshop de Taketina antes de fazer a formação de 3 anos. O Ryan disse que ele não faria um treinamento de algo que ele nem experimentou por 3 dias, ele não faria isso por 3 anos. E aí, pessoal, quem não fez ainda, vai ter um workshop em junho, provavelmente em São Paulo, quando eu voltar de retiro. E devo fazer também em umas 3 outras cidades ainda esse ano. Então, vocês vão ter chance de fazer. Eu recomendo viajar, não esperar acontecer na cidade de vocês. Tem gente, mais de 10 estados vêm para São Paulo. I was just telling them that I would do it in June in São Paulo. And there's been some people, very successful people in the training, who just from their intuition walked in, have never done a Taketina workshop and say, I want to do that. And they work too, you know, it's not that this could not work, it can also work. Então, não é uma regra. Tem gente que, da própria intuição, resolveu fazer, mesmo sem nunca ter feito Taketina, e aí deu certo. A pessoa entrou no treinamento e andou. Até porque o primeiro módulo tem muitas jornadas de Taketina dentro, porque você vai vendo o processo enquanto vai acontecendo com você. Então, não é só uma coisa técnica. I was just saying, Reinhard, that the first set, there are a lot of Taketina journeys, because you need to also feel it, not just... Yeah, of course. Yeah. Exactly. He will play surdo. No? I will lead it, so you will get a lot of journeys to do with us. Então, no primeiro set, no todo treinamento, eu vou tocar o surdo, o Reinhard vai liderar e a gente vai ter também a experiência, não só de entender o que é, mas de sentir, de passar várias vezes pelos processos da Taketina. Uhum. Gustavo? Pode falar. Eu tenho uma pergunta para ele, mas eu tenho uma para você também. Conta para você como é que foi, depois desses 3 anos, essa transformação, o que você sentiu diferente em você? So she's asking about my process, Reinhard, she's asking... Good. Eu senti que do meu caminho isso complementou muito profundamente um contato com o corpo e um contato com o auto-engano. Muito comum a gente se auto-enganar e a gente achar que a gente está espiritualizado, e a Taketina não dá para você enganar ninguém. Então, se você está no centro liderando um workshop, todo mundo vai ver se você errou, todo mundo vai ver se você está nervoso. Então, esse lugar, o Reinhard, ele diz que é o pior lugar, ele pode ser o melhor lugar do mundo e o paraíso, ou ele pode ser o pior lugar do mundo, o inferno. Então, eu acho que uma das maiores coisas que eu tirei desse primeiro treinamento de 3 anos foi querer ficar nesse lugar e não querer ficar no auto-engano. Tem muito chão ainda, mas eu acho que a Taketina nos traz para um lugar de muita verdade, muita realidade. E outra coisa que eu me surpreendi foi, funciona, o método funciona. Então, quando eu vim para o Brasil, eu achei que eu não ia conseguir fazer Taketina com as pessoas, que a Taketina era uma coisa do Reinhard, mas na verdade a Taketina ela existe além do Reinhard. Então, eu vi que é possível, por isso que ele foca tanto em formar pessoas. I just said, Reinhard, about... I understood. Okay. And I do have a question for you, Reinhard. Yes. I read on the PDF that you said that you had a lot of teachers, that you search for rhythm in different cultures, and that the rhythm changed
those teachers in many ways, the drums and all the beats. And I would like to hear a little bit more about that, just for curiosity. I'm not sure if I understand what you said. What exactly was the question? You had, I think, a Japanese teacher, a Korean teacher, and somewhere in the text says that the drums changed their lives, that they were different because of the drums and the rhythm. Okay. And you met them after they had a lot of experience. So why is that feeling that you have? First of all, let me tell you, in Takatina, there is nothing of Korean, of African, of Indian in it. It's pure human knowledge. Okay. So I myself had to, of course, learn in different cultures. I have been studying in India, I've been studying in Korea, I've been studying in Japan, and so on, to just enhance my skill as a drummer. It has not influenced Takatina at all. None of what you will experience is from any culture specifically. Even now, why did I take a surdo and a berimbau? Not just because I love Brazil, because I love Brazil, but this was not the reason. There is no other bass drum that you can play so tender and so powerful than the surdo. No other bass drum will do that. And there's not one string instrument that gives the group a basic tone to make them sing, which you can play so rhythmically. There's no other than the berimbau. So, you know, there's one thing that my whole musical evolution that started with piano and went through all these cultures, but then my quest was, what's the grammar? What's the common thing of human beings in rhythm at all? So what's underlying all these cultures? And that's the answer is Takatina. Então, o Ryan disse que a busca dele não era de uma cultura específica. Então, a Takatina não é coreana, não é japonesa, não é cubana, não é africana. Ele estava buscando uma gramática, um denominador comum, o que faz da experiência humana no ritmo ser o que é a coisa mais profunda da experiência humana no ritmo. Então, desse processo, é claro que ele aprendeu com professores de várias áreas, de várias culturas, né, de países diferentes, no processo musical dele, mas ao desenvolver a Takatina, ele tentou, basicamente é um processo que usa diretamente a inteligência rítmica de cada um, e ele gosta muito do Brasil, mas a escolha do surdo e do berimbau não tem nada a ver com isso. É só porque não tem nenhum outro instrumento de um baixo, assim, no sentido de percussão, que seja tão suave, que você possa tocar tão suave, tão poderoso ao mesmo tempo. E o berimbau não tem nenhum outro instrumento tão simples no sentido de dar o tom para as pessoas e ao mesmo tempo possibilitar tantas subdivisões rítmicas, né? O groove. Então, o groove e a melodia e a harmonia tá no berimbau. Então, por isso que ele escolheu essa base do berimbau e do surdo. I think Lorena was asking about how did you discover that you can transform your mind, your life through rhythm? Right, Lorena, because that was the I mean, I know what page she's referring to. Okay. It was actually that I had a lot of problems when I was young. And I knew I was a pianist and I was a real troubled kid. So I knew music somehow must solve my problems, otherwise I wouldn't survive. So then from music, it became to the rhythmic aspect of it. And, you know, after I had my breakdown and my coma and I went out of it, I was just going from the very core of my being to the quest of what is the healing power of rhythm. Now, that doesn't have to do necessarily with drums.
rhythm is much bigger than drums. Yes, of course, drums can very beautiful represent rhythm, but that was not the thing. I was just looking everywhere. What is the essence of rhythm? And so my driving force was to heal myself and to, of course, understand what I'm doing as a musician with rhythm, because I was always interested in the secrets behind this. What is groove? You cannot do groove. How can I learn groove? I have to actually go to the background where all this, what you hear, is happening in a background that's not audible but tangible. And all this has to be discovered. These were the main things, that I had to discover. It was not a certain drum that gave me, the insight. It was that kind of path. Então ele está contando que ele era uma criança muito problemática, muito doente, ele tinha asma, ele enlouqueceu por um tempo, ele acabou caindo num coma e ele buscou se curar por meio da música. Ele queria que a música curasse. Então a camada, ele foi, em vez de uma camada mais da melodia, ele foi para a camada mais básica do ritmo. Então ele estava em busca da essência curativa do ritmo. Porque será que como o ritmo pode ser transformador? E ele diz que o ritmo não é exatamente a experiência humana no ritmo, não tem só a ver com tambores. Ele estava indo atrás das chaves por trás disso. Por que o groove funciona? O que faz do groove o groove? Então ele foi descobrindo que tem todo um aspecto não audível, silencioso, mas ainda assim tangível. E que isso trabalhar com esses processos que deu origem à taquetina e ao próprio processo de cura dele. Reinhard, Fatima from Salvador, she was in your last workshop here, yes. And then she's asking about what are the personal qualities, skills that are essential for a taquetina leader. The deep will of learning self-mastery is the first, I would say. So being curious on what the human existence is offering beyond that kind of, oh, I'm this, I'm that, my name is. So who am I really? And how can I guide people to this mystery of discovering yourself, discovering the place of stillness and emptiness where everything changes, and also that multi-layered perception, simultaneous perception that leads you to a completely new world. So what do you want to prepare for this? Just be curious. If you're curious on life, if you're curious on what will happen if you try to go away from thinking just for 5 minutes, try that. And be curious how you can get into this still place where, because there are no more thoughts, like compulsive thinking, something new can come up that you never know that you had. So there's a new blog actually on my website that deals with that. That's called Diamonds and Beyond. And I explain a little bit what taquetina does with that. And maybe if you read that, you're inspired to say, if I follow this, I can prepare myself. Então, o Reinhard disse que o que ele acha que é essencial para a pessoa que está querendo fazer a formação é uma disposição muito profunda de transformação pessoal, de automaestria, e um desejo, uma curiosidade em relação ao mistério da vida, para além do, eu sou isso, a vida é aquilo, e uma disposição também de liderar outros para se abrir para esse mistério, para essa curiosidade. Então ele diz que a coisa mais importante é ficar curioso para ver como que eu poderia sair dessa mente discursiva, do falatório, da compulsividade por 5 minutos. E como que esse processo de eu me familiarizar com a quietude, com esse espaço, ele pode abrir
coisas inesperadas que eu não tinha acesso, eu não sabia de mim mesmo e da vida. E então ele diz que isso é uma coisa que a gente poderia já ir nessa direção, assim, mas com certeza o treinamento ele vai entrar nisso. So we will be working a lot with the body, the mind, and the spirit to get inflexibilidade. You know, that is a very important thing to actually enter with them. If you're not flexible, you cannot really merge with rhythm. So we'll do it on a physical level with the body, have a lot of body exercise to do that. Then we have it, of course, with the emotions. We have it. So you have not a rigid response, but your response becomes more flexible and more unpredictable. You will also learn to surrender to the state of not knowing in order to achieve deeper knowledge, not just what you can read in books or what you already know, to go to that what you don't yet know. Então, um dos treinos principais vai ser o de flexibilidade. Então, a gente vai perder a rigidez no corpo com muitos exercícios, nas emoções, então em várias camadas, assim, para a gente poder se fundir com o ritmo, senão isso não acontece. E aí isso vai nos levar também a uma disposição a um estado de não saber, para que o verdadeiro conhecimento, não o que a gente vê dos livros, não o que a gente entende, ele possa surgir. Então, essa é uma das coisas principais, assim, do treinamento. And you see how nice Gustavo can translate everything and how he goes immediately into the understanding of what I'm saying. So it's very beautiful to work with him as an assistant, and I think we're both really, he's trained, and he has not only trained, he has really done this work. In Brazil, he has done the work separate of this with meditation. So you'll see you have a very efficient team to lead you into that. Então, ele está dizendo we're talking about. A gente trabalha bem junto, assim. E que a gente está com um time bom para essa formação acontecer. E o Reinhard é muito sincero, se a gente não tivesse, ele falaria. Pessoal, o Sérgio agora chegou, a Simone. A gente vai encerrar, então se vocês tiverem alguma questão, agora é o momento. And you will learn a lot of humor. E a gente vai aprender senso de humor. How to have a really laughter while you do this thing. It's a very very funny way when people lose it, and you're looking not at problems, but you're looking at curious situations that are really funny, and that changes everything for your life also, because then you see problems as not problems but possibilidades, and you also have trained to crack up about things that don't work, and that changes everything. You're much more easy to come in the flow with that. Então a gente vai ser natural a gente começar a rir, a dar risada dos nossos erros, e quando a gente perceber as pessoas fazendo muitos erros, a gente não vai olhar erros, a gente vai olhar situações muito curiosas, muito engraçadas, né? E esse olhar, ele possibilita muitas mudanças na nossa vida, e é um olhar que as pessoas não vão ter também, então é uma coisa rara para elas, isso vai possibilitar muitas mudanças para as pessoas. Reinhard, I said that because of the time we are going to last questions, so people... Very good. I need to go to sleep anyways. It's almost 1 o'clock. É quase 1h da madrugada lá para ele. Yeah, and I just came from Sydney. I'm really E ele veio de Sydney. Ele tá louco assim. I love to be here. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? You should just know that I really love to do that. It's my passion, and that's what I'm living for. Então ele acha que a gente deveria saber que ele realmente ama fazer isso, que é a paixão dele ensinar e formar professores de taquetina. Ele queria deixar isso claro. Assim.
E eu queria deixar isso claro que eu conheci a Taketina em 2000, fazem 17 anos, daí eu fiquei um tempo para fazer essa formação. Eu fiz uma formação de um jeito muito mais difícil do que vocês têm a possibilidade de ter. Então, se vocês tiverem interesse, o momento é agora mesmo. E aí a gente fica aqui à disposição para outras dúvidas. A gente só vai acabar hoje, mas aí a Patrícia vai responder o e-mail de vocês ou ligações, enfim, enquanto eu estiver em retiro. E a partir de junho eu volto, mas quem tiver o interesse já se inscreve. A gente está com 15 inscritos, a ideia é chegar em 35, 40 participantes, para aproveitar ao máximo esses 3 anos com o Reinhard. Okay. Thank you so much, Reinhard. No problem. Love so to do it and hope to see you all there. Thank Ele you. espera ver a gente, todo mundo lá. Em breve. Ok. Obrigado, viu, pessoal, pela presença de todos. Quem tiver, lembrar de alguém que poderia se interessar por essa formação, pode divulgar. E esse vídeo eu vou subir e aí em breve eu passo por e-mail para quem não conseguiu participar. Have a great sleep, Reinhard. Thank you. Bye-bye. See you. Okay. Muito bom, obrigado, pessoal. Beijo para vocês. Bye-bye. Bye-bye.